Marta recebeu em sua casa, Maria escolheu a melhor parte. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. E na primeira leitura, retirada do livro de Gênesis, nós vimos a figura de Abraão. Abraão que estava junto a um carvalho de Mambré, e, de repente, ele vê à sua frente 3 homens. E ele observa que aqueles homens têm algo de divino, que não são homens quaisquer. E, por isso, pede que aqueles homens permaneçam na sua casa, ele os acolhe na sua casa. E aqueles 3 se tratavam de anjos, mensageiros de Deus. Então, Abraão oferece para eles água, pede para que a sua esposa faça um pão para eles. Ele decide matar um animal para dar de comer àqueles homens. E ele fica ocupado fazendo todas essas coisas e deixa aqueles homens sozinhos. Ou seja, ele não aproveita o momento para estar diante daqueles homens de Deus. E assim, quando ele entrega todos aqueles bens para aqueles que estão ali na casa de Abraão comer, então um deles traz a mensagem de Deus, perguntando: onde está a sua mulher, Abraão? Ele diz: a minha mulher está na tenda. E ele então responde: daqui a 1 ano eu voltarei aqui sem falta, e a sua mulher, Sara, já estará com um filho. Ou seja, trazendo essa boa nova, trazendo essa boa notícia para Abraão, uma vez que a sua esposa até então não tinha tido nenhum filho. E para os hebreus, para aquele povo, seria uma maldição não ter filhos. Bom, no Evangelho nós vimos uma situação que é semelhante. Agora, não é um anjo ou 3 anjos que vão visitar alguém, mas é o próprio Senhor que vai visitar os 3 irmãos, isto é, Marta, Maria e Lázaro. Nosso Senhor vai a esta casa em Betânia, uma casa em que ele gostava de ir, porque ali ele não só descansava o seu corpo, mas também o seu coração. Porque aquela família que morava ali em Betânia amava o Senhor e o Senhor amava aquela família. Então, Jesus estando naquela casa, provavelmente não era a primeira vez que Jesus estava ali. Então, Maria se coloca diante de Jesus para ouvi-lo, para ouvir a sua palavra, enquanto Marta estava agitada. Marta queria preparar tudo aquilo que era necessário para que Jesus pudesse comer, mas não só ele, também os seus apóstolos. Porque Jesus não andava sozinho, Jesus andava com os 12. Portanto, era 13 pessoas para comer, no mínimo. 13 pessoas para comer. Então imagina uma dona de casa que recebe uma visita sem esperar, tendo que preparar isso tudo, né? E ela agitada, preparando o arroz, preparando feijão, né? Etc. Matou lá um porco, não porco não, porque eles não comiam carne de porco, né? Matou lá qualquer outro animal,
etc., né? E aí, de repente, aparece Marta com um pano de prato assim no ombro, né? E vai até o encontro de Jesus e diz: Senhor, não vês que eu estou ocupada fazendo tantas coisas e a minha irmã aí sentada? Pede para que ela venha me ajudar. Mas aí Jesus, que sabia muito bem e conhecia o coração de Marta, sabia que a sua intenção primeira não era reta, porque ela não estava tão preocupada com Jesus, com aqueles que iriam comer, com a sua irmã, mas ela estava preocupada com a sua imagem, né? Porque imagina Marta, aquela cozinheira de primeira, atrasar o almoço, ou então deixar queimar o feijão, né? Etc. Ela estava preocupada com ela mesma, né? Ela não queria falhar. Então, por isso, ela vai ao encontro de Jesus para fazer com que sua irmã também a ajude. E aí o que o Senhor diz? Marta, Marta, tu te preocupas e ocupas e preocupas com muitas coisas, mas só uma coisa te é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Marta, Marta, você está ocupada com todas essas coisas, mas você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de mim, que sou o único necessário na sua vida. Você se esqueceu de mim, que sou o Senhor da tua vida. É isso que Jesus queria dizer para ela. Foi esse puxãozinho de orelha que Jesus deu, né? E veja, meus irmãos, Marta sempre foi vista como a figura da ação na igreja, né? Marta é ativa, ela faz, né? Ela coloca em prática. É como que a figura da missão da igreja. Maria, ela já é vista como uma figura contemplativa. É aquela que busca a união com Cristo, aquela que está na presença do Senhor. Mas Santo Agostinho, comentando essa passagem, vai dizer: o que Maria fez, está na presença do Senhor, é bom, é muito bom. Mas o que Marta fez, servindo o Senhor, também é bom. Ou seja, não se trata de que servir ao Senhor não seja bom. Não. E não foi por causa disso que Jesus deu a bronca em Marta, mas foi porque ela se esqueceu de Jesus e se deixou levar pela ação, se deixou levar pela ocupação. Portanto, nós, ou melhor, vocês, né, que vivem inseridos no mundo, que vivem inseridos no trabalho, vivem inseridos na família, vivem inseridos em tantas atividades cotidianas, é necessário que aprendamos com Marta e Maria. Ou seja, é necessário ter uma vida contemplativa na realidade da nossa vida diária, mas, ao mesmo tempo, fazendo os nossos deveres, trabalhando, fazendo aquilo que é próprio da nossa vida na presença de Deus. É isso que devemos fazer. E gostaria de deixar aqui 3 sugestões para que, de fato, nós estejamos e busquemos estar na presença de Deus em todo e qualquer momento. Em primeiro lugar, a primeira sugestão é a vida de oração. Ou seja, eu preciso, todos os dias, separar um momento
para estar com Deus. Separar um momento para estar na presença de Deus, para fazer aquilo que Maria fez, falar e ouvir a Deus. Isso é oração. Então, eu me coloco na presença do Senhor, nem que seja por 10 minutos. E o que eu vou falar com Deus? Vou falar da minha vida. Vou falar das minhas alegrias, das minhas tristezas, das minhas angústias, das minhas aflições, dos meus planos futuros, das minhas preocupações. Tudo aquilo que envolve a minha vida, eu vou colocar diante de Deus. Aqueles pedidos que me fizeram, as preces que eu vou colocar por tantas pessoas, ou seja, falar com o Senhor e ouvir o Senhor. Isso é somente eu e Ele, o encontro com Ele. Isso deve se dar todos os dias, porque se não tivermos intimidade com o Senhor, se não fizermos oração com o Senhor, dificilmente nós experimentaremos aquilo que Maria experimentou. Em segundo lugar, uma segunda sugestão é ter retidão de intenção. E o que significa ter retidão de intenção? Significa oferecer tudo aquilo que fazemos a Deus. Tudo aquilo. E já é bom que o façamos ao se levantar. Ou seja, acordamos e fazemos uma breve oração. Senhor, eu te ofereço tudo aquilo que eu vou fazer durante esse dia. O meu trabalho, o meu estudo, o meu lazer, o meu descanso, tudo eu quero oferecer ao Senhor para que possa te dar glória, para que possa te glorificar, para que possa também servir aos demais. Ou seja, chama-se de oferecimento de obras. Eu ofereço todas as minhas obras já ao acordar. E quando eu estiver fazendo, lá trabalhando, e me lembrar do Senhor, eu ofereço, Senhor, esse trabalho aqui, eu ofereço a Ti. E se porventura já passou o trabalho, mas eu me lembrei e esqueci de oferecer a Deus, vou oferecer a Deus. Oferecer esse estudo, esse trabalho, e oferecendo a Deus, buscarei fazer o melhor para o Senhor. Retidão de intenção. Não fazer para aparecer, não fazer para apenas ganhar, não fazer para ser reconhecido, não fazer apenas para ganhar dinheiro, não. Por amor a Deus, oferecer a Deus retidão de intenção em tudo aquilo que faz. Né? Em terceiro lugar, ter presença de Deus. Como é que eu faço para ter presença de Deus durante todo o meu dia? É simples. Se eu faço um momento de oração, se eu busco retificar a minha intenção, eu buscarei também ter presença de Deus. E algumas coisas nos ajudam, como breves orações, como, por exemplo, algumas jaculatórias, que são flechadas ao coração de Jesus. Quando estamos em um momento de ocupação, nos recordamos de Jesus e dizemos, Senhor, fica comigo. Meu Senhor, eu te amo. Ou ao passar por uma igreja, estando no ônibus, recordar-se de Jesus na Eucaristia e dizer graças e louvores sejam dados a todo momento. Senhor, eu confio em vós. Senhor, eu creio que estais presente neste Santíssimo Sacramento. Ou seja, pequeninas orações que também podemos elevar a Virgem Maria ao se recordar dela, ao ver uma imagem de Nossa Senhora e pedir a sua intercessão. Minha mãe, intercede por mim nessa situação, nesse trabalho. E assim,
nós vamos ter presença de Deus. Isto é, vamos recordar a todo momento que Deus está perto de nós e que nós estamos perto dele e que a todo momento devemos fazer a sua vontade. Vamos pedir hoje, então, essa graça a Deus, para que não hajamos como Marta, para que não caiamos num ativismo frenético, né? Sem nenhuma finalidade sobrenatural. Fazer, trabalhar, mas saber oferecer a Deus, ou seja, fazer por amor a Deus. Não esquecer-se de estar na presença do Senhor em um momento específico. Deixar tudo para estar na presença do Senhor. Retificar a nossa intenção em tudo o que fazemos. E assim aprenderemos com Maria a ouvir o Senhor, a escolher a melhor parte. Mas o Senhor também nos diz, olha, fulana, Padre Tiago, não te preocupes com muitas coisas, não te ocupes de muitas coisas, achando que isso vai te dar paz. Não, mas esteja na minha presença. Procure o único necessário. Ele é o único necessário. E assim, tudo aquilo que fizermos será para o Senhor, por causa do Senhor, na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.